Esse homem cavou um buraco em seu quintal. Ele não estava pronto para o que descobriu por lá. Pouco depois de comprar sua casa, John Sims começou a ouvir rumores sobre algo misterioso enterrado no quintal de sua nova propriedade em Tucson, no Arizona. A vida em sua nova casa começou normal e serena, mas com o passar do tempo, acabou sendo das descobertas mais estranhas de sua vida. Esse homem cavou um buraco no seu quintal, mas ele não estava pronto para o que descobriu por lá. O antigo dono do lugar tinha ouvido aqueles mesmos estranhos rumores, porém, não teve coragem nem tempo para comprovar que eram verdadeiros. Por outro lado, o novo proprietário estava muito determinado a descobrir o que estava enterrado em seu quintal e o que estava fazendo as pessoas falarem. Então, pegando uma pá, ele começou a cavar sem direção fixa. E ao fazer isso, ele encontrou algo que acabaria mudando sua vida. Eu vou te contar toda essa história agora, mas antes deixa eu te lembrar de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar nossos vídeos todos os dias. Inscreva-se e assista todos os nossos vídeos. Bom, voltando à nossa história. O Sr. Sim sabia que a compra daquele imóvel ia ser um bom negócio, principalmente quando descobriu que o antigo dono da casa era um antigo amigo dele. No entanto, a mensagem enigmática que o homem lhe deu junto com a venda da casa ficou na mente de John. O que seu amigo quis dizer quando disse que havia algo supostamente enterrado no quintal? Ele pensou nisso continuamente, enquanto imaginava o que poderia ser aquela coisa misteriosa que cercava sua nova casa. A verdade é que ele não sabia muito, mas o que estava enterrado lá logo atrairia a atenção de todo o país. Durante a venda, o amigo de John deixou bem claro que ele desconhecia completamente o que poderia estar escondido embaixo do terreno. Tudo o que ele podia dizer era que havia mais do que aparentava, e ele nunca teve coragem de desenterrar. A princípio, John tentou ignorar o estranho rumor. Ele começou a mudança sem preocupações e fez tudo conforme o esperado. Apesar de tudo, a curiosidade foi tomando conta dele, a ponto de o desejo de saber onde estava pisando o consumia a cada momento, até mesmo tomando conta de suas noites. O que será que havia enterrado ali? Esse pensamento não desaparecia com o tempo. Pelo contrário, ele se apoderava de sua mente cada vez mais. John se sentia cada vez mais compelido a desenterrar o segredo e trazê-lo à luz à verdade. Além disso, se tudo era mentira, ele tinha que saber também. Quando eles fecharam o negócio e finalizaram a venda da propriedade, John havia, meio que brincando, pedido ao amigo que ele trouxesse uma pá para desenterrar o que estava lá. Ambos riram, porque sabiam que esse trabalho exigia mais planejamento do que isso. No entanto, John logo teve uma ideia, já que ele estava mais do que determinado a descobrir a verdade. O plano que ele concebeu acabaria demorando um pouco mais para começar do que ele esperava, mas ele nunca esteve tão convencido de que algo daria certo. Quando ele colocou seu plano em ação pela primeira vez, as possibilidades do que poderia ser enterrado ali eram infinitas. E esses pensamentos transbordavam em sua mente. John não estava preocupado em arruinar o seu quintal. Ele sabia que todo sacrifício valeria a pena se ele conseguisse descobrir exatamente o que estava esperando por ele no final. Assim que ele tivesse todas as suas ferramentas preparadas, ele começaria a cavar, dizendo adeus ao seu novo quintal intocado. Mas o que John acharia em seu quintal? Ele não estava cavando por muito tempo quando percebeu que seu projeto seria muito mais complicado do que ele pensava. O calor do Arizona era realmente debilitante, com temperaturas de até 3 dígitos. Apesar disso, John continuou cavando dia após dia, porque seu objetivo era conseguir o que queria e ele estava determinado a fazê-lo. Embora seus esforços fossem árduos e constantes, infelizmente, ele havia sido recompensado com nada além de sujeira, muita sujeira. Ele estava cavando há vários dias e ainda não tinha nada para mostrar. Ou era seu amigo pregando uma peça nele, ou talvez a informação não tivesse correta de onde começar a cavar. A mente de John era um turbilhão de perguntas e todas elas giravam em sua cabeça. Uma parte dele considerou desistir, mas a outra o incitou a continuar. Sentindo que estava negligenciando a descoberta de uma vida, John começou a escavar diferentes áreas do seu quintal. O pátio agora estava completamente destruído e John ficava cada vez mais angustiado. Ainda não havia encontrado absolutamente nada.
e havia a possibilidade de que tudo o que havia sido enterrado ali agora fosse destruído pela passagem do tempo. John novamente tinha a intenção de abandonar tudo naquele exato momento, mas decidiu que seria melhor não se desesperar e bolar um novo plano. E foi no meio de uma súbita explosão de pensamentos que ele surgiu com outra maneira possível de descobrir o que estava escondido ali embaixo. John decidiu ir ao escritório de registros da cidade, onde encontrou os registros originais de sua casa em Tucson. Embora os papéis estivessem desbotados e velhos, ele conseguiu ver os esquemas detalhados de sua casa e ficou impressionado ao notar que havia algo a mais marcado na área do quintal. Na documentação oficial do imóvel constava que em 1961, uma empresa chamada Whitaker Pauls havia construído algo no canto direito do quintal. John estava realmente confuso. Por que uma piscina seria construída no subsolo? O que ele descobriria a seguir não era nada parecido com o que ele esperava. Com coragem renovada e novas informações em mãos, John decidiu que era hora de levar as coisas para o próximo nível de busca. Então, ele contratou uma equipe de construtores profissionais, armados com detectores de metal altamente sensíveis para fazerem buscas na área. Agora, parecia que as coisas estavam ficando realmente sérias. A equipe começou o processo de busca. No entanto, eles não estavam indo além dos mesmos resultados decepcionantes aos quais John havia se acostumado. Ele estava começando a se questionar mais uma vez, quando os detectores dispararam, marcando o início do que seria uma jornada muito mais longa do que ele havia imaginado. John estava na trilha certa. Os detectores haviam sido ativados em 2 pontos diferentes do pátio. Então, ele rapidamente os marcou com um X, feito de giz. A busca agora não era mais completamente cega, e aquele X marcava o local. A equipe que John havia contratado o ajudou a se concentrar em sua busca, e agora ele tinha certeza de que realmente havia algo lá embaixo esperando para ser trazido à luz. Agora ele estava imerso em alegria e com a energia renovada, e começou a cavar mais uma vez. Dessa vez, não demorou muito para que ele encontrasse o ouro. Claro, ele não achou ouro, literalmente falando, mas o que ele encontrou acabaria valendo muito mais do que o dinheiro poderia comprar. Ficou claro que tudo o que eles encontraram lá era feito de metal. John pensou a princípio que poderia ser uma velha fossa séptica, caso em que bisbilhotar mais poderia levar a consequências desastrosas. Ele sabia que tinha que ter muito cuidado, pois poderia ser um cano ou qualquer outro tipo de equipamento que ele não queria danificar ou quebrar, agora que ele tinha finalmente encontrado algo. John logo perceberia o que estava enterrado ali e não era uma fossa séptica. Na verdade, era algo completamente diferente. No começo foi difícil dizer o que era, mas à medida que cavavam e retiravam a sujeira, tudo tomou forma. John pensou que tinha descoberto uma entrada para alguma coisa. Ele continuou limpando e removendo detritos, e logo parecia uma velha escotilha enferrujada. Depois de aplicar um pouco de força, ele viu que ainda funcionava. Então, decidiu abri-la. Quando ele virou a alavanca, a escotilha cedeu. John prendeu a respiração por medo de inalar fumaça tóxica, esporos de mofo ou talvez algo pior. Ele não sabia o que esperar encontrar por lá, mas permaneceu com os olhos fixos na escuridão sob seus pés. Foi depois de um tempo, quando sua visão entrou em foco, que ele ficou perplexo com sua nova descoberta. Dentro da escotilha recém-descoberta, enterrada alguns metros abaixo do jardim, John viu o que parecia ser um grupo de lâminas de algum tipo. No entanto, quando ele olhou mais de perto, ele pôde ver que na verdade era uma escada em espiral que descia para as profundezas. John sentiu um medo repentino. Para onde será que essas escadas levam? Onde quer que fosse, John tinha que descobrir. John não planejava simplesmente entrar no poço. Ele sabia que tinha que tomar precauções, embora estivesse animado, pois poderia se tornar uma péssima ideia se algo desse errado. Por outro lado, o poço parecia ter um dano profundo em diferentes áreas, o que tornaria a descida uma tarefa ainda mais perigosa. John decidiu ser prudente. Ele sabia que para sua própria sorte não poderia prosseguir sozinho ou sem um plano. John tinha adquirido muita experiência durante seus anos como capitão dos bombeiros, lidando com espaços confinados, estruturas frágeis e edifícios inseguros. Essa experiência agora seria útil para alcançar seus desejos.
John optou por formular um plano de ação antes de explorar a descoberta monumental em seu jardim. Ele confiou nos mesmos métodos que o trouxeram para onde ele estava agora e permitiriam que ele executasse seu plano com total segurança. A primeira coisa que ele fez em seguida foi montar uma equipe. John ligou para vários de seus melhores amigos e contou a eles sobre a descoberta. Motivados pela curiosidade e pela intriga, não pensaram duas vezes em concordar em ajudar. E logo eles estavam na casa, cavando terra e se certificando de que tudo saísse conforme o planejado. A experiência de John em resgates em meio a locais com riscos de colapso estrutural o fez tomar todas as precauções necessárias. Ele sabia que se a tampa velha caísse, isso significaria o fim de qualquer um que estivesse lá dentro. Então, ele tinha que encontrar um caminho mais seguro para entrar na estrutura. John estava ansioso para saber que segredos aquela estrutura do subterrâneo guardava. Em sua cabeça, tudo estava se tornando muito real. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele tinha que pensar na segurança de si mesmo e de seus amigos. Uma viagem ao desconhecido traz consigo muitas perguntas. Consequentemente, John alertou seus amigos sobre os riscos que essa viagem traria e deu a eles a oportunidade de se retirarem desse empreendimento potencialmente perigoso. No entanto, todos eles estavam totalmente determinados a percorrer todo o caminho e desvendar um mistério escondido nas profundezas. Juntos, eles planejaram quais ações tomar para seguir em frente com o plano, sem saber o que poderiam encontrar nas entranhas da Terra. Ainda assim, eles tentaram se preparar para qualquer coisa, mas como logo descobririam, eles nunca poderiam ter se preparado para o que estava por vir. O plano se baseava inicialmente na reparação de grandes áreas da estrutura exterior de concreto, o que era crucial, pois suportava a escada interior enferrujada, que poderia facilmente ceder ao primeiro passo em falso, garantindo a sua morte. A confiança de John cresceu à medida que o grupo continuou trabalhando dia após dia. Ele já havia superado muitos obstáculos para chegar onde estava, e ele não iria desistir logo agora. Nesse ponto, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para descobrir todos os segredos daquele lugar. Eles trabalhavam incansavelmente para colocar camadas completamente novas de concreto a partir do zero, para garantir a segurança. Uma vez lá dentro, eles prenderam a barra da escotilha para que a estrutura não caísse sobre eles. Embora sua imaginação os tenha alimentado durante todo esse processo, o trabalho não foi uma tarefa fácil. Eles logo perceberam que precisavam manter um fluxo quase constante de concreto para alcançar a estabilidade necessária. Além disso, eles tinham vários fatores contra eles que dificultavam seu progresso. Como John experimentou no início, o calor do verão era intenso no Arizona e teve um impacto direto no desempenho do seu trabalho. Além disso, eles não sabiam qual impacto que esse fator poderia ter na própria estrutura. Então, eles decidiram cobrir a abertura com uma barraca para garantir que ela estivesse adequadamente protegida e, assim, também lhes proporcionasse proteção contra os intensos raios do sol. Eles instalaram andaimes de papelão sonotubo, certificando-se de que nada do projeto original fosse danificado. Eles passaram mais alguns dias trabalhando e finalmente parecia que estavam prontos para prosseguir. No entanto, uma última tarefa ainda era necessária, antes que eles pudessem descobrir pelo que estavam tão desesperados. A equipe sabia que precisaria de uma linha de energia para acessar quando estivesse nas profundezas. E a última parte do seu plano mestre era a instalação de tal linha, que os ajudaria a revestir tudo e fazer uso de quaisquer ferramentas elétricas que pudessem ser necessárias lá dentro. Além disso, para garantir que nunca ficassem com falta de ar, eles também instalaram um tubo de ar fresco para ventilar o espaço adequadamente. Após 50 anos de mistério, a caverna estava prestes a ser explorada mais uma vez. As coisas parecem muito melhores agora do que quando John descobriu a estrutura. À medida que a equipe alargava a entrada da cápsula, todo o seu trabalho árduo finalmente seria recompensado. Embora eles ainda estivessem com algum trabalho profundo a fazer dentro da câmara, não foi até esse ponto que John Sims se sentiu seguro o suficiente para começar aquela descida, que era um momento que eles esperavam há tantos meses. Eles ainda não sabiam o que finalmente os esperava lá dentro, mas eles podiam sentir que estavam perto para resolver o mistério de uma vez por todas. No entanto,
eles estavam cientes da existência de alguns obstáculos. Embora tenham reforçado fortemente a estrutura do lado de fora, quase nada poderia ser feito com uma escada enferrujada de cima, então eles ainda não podiam ser confiáveis com muito peso. John não deixaria que esse detalhe deixasse todos os seus esforços para trás. Ele encontraria outra maneira de entrar, mas a única maneira de trabalhar nas escadas era por dentro da própria estrutura. Ele fez uma pausa para pensar em todas as opções possíveis que ele tinha para descer. Tirando as escadas, o lugar era estreito e fundo demais para pular. Além disso, qualquer saliência na infraestrutura significaria mais do que morte certa. Ele finalmente optou por pegar uma escada portátil e inseri-la na caverna pelo topo da escotilha. O momento em que a chave estava esperando desde que seu amigo lhe revelou que o mistério finalmente havia chegado. Era hora de responder a todas as perguntas e, por fim, a tanto mistério. Com a energia da empolgação e os nervos tremendo, ele começou a descer na densa escuridão. O que ele encontrou superou em muito suas expectativas mais loucas. Quando tocou o fundo da estrutura, John pensou por um momento que deveria ser a primeira pessoa em mais de meio século a estar ali. Indo mais fundo no túnel, ele ficou ainda mais surpreso ao descobrir que tudo era, na verdade, um complexo inteiro escondido no subsolo. E o que era melhor, o espaço não estava preenchido por sujeira. No momento, eles não precisavam remover mais entulhos, algo que John temia inicialmente. Depois de passar pelo hall de entrada principal, John se deparou com uma incrível sala em forma de cúpula. Mas o que ele viu a seguir foi realmente alarmante. A cobertura daquela sala era composta inteiramente por uma espécie de fibra de vidro desgastada pela passagem do tempo. John imediatamente percebeu que, apesar de todo o esforço, a estrutura ainda não estava completamente segura e que ainda havia muito trabalho a ser feito antes da construção poder ser considerada estável. Por outro lado, a fibra de vidro pode causar problemas respiratórios graves e danificar a pele nua. Então, eles tiveram que se livrar dela o mais rápido possível. No entanto, naquele momento, ele não pensava muito sobre essas coisas. Sua mente estava quase explodindo de animação, imaginando tudo o que havia para descobrir nessa câmara escondida. Apesar de mais de meio século de deterioração, a estrutura ainda estava em condições incríveis. Todas as paredes ao redor pareciam estar perfeitamente intactas, o que fez John supor que seus habitantes originais não haviam feito uso suficiente da estrutura. Eles provavelmente nem a usaram, mesmo que eles tenham a construído. Não havia móveis ou decoração de qualquer tipo na sala aberta onde ele estava. E embora soubesse que o edifício fora construído pelo Whittaker Pauls, ele tinha todos os motivos para suspeitar que os propósitos do edifício eram muito diferentes do que se poderia esperar. Obviamente, aquilo não era uma piscina. O que John Sims descobriu enterrado em seu quintal era um verdadeiro abrigo nuclear, construído na época das tensões entre Estados Unidos e Rússia, quando a Guerra Fria estava em pleno andamento e as preocupações e o nervosismo estavam no auge. Muitas pessoas movidas pela paranoia e pelo medo em massa fizeram esse tipo de estrutura proliferar por todo o país. John imaginou que o negócio de piscinas devia ter sido duramente atingido na década de 1960, quando a preocupação das pessoas era mais nada que um ataque nuclear iminente. Parecia que a Whittaker Pauls queria entrar na ação de alguma forma, e decidiram construir abrigos particulares para seus clientes ao lado de suas casas. Naqueles dias de alarme vermelho, muitos consideraram que ter um plano de contingência para uma possível guerra nuclear era uma jogada muito inteligente. E acontece que a área de Tucson era um desses locais que estava cheio desses abrigos, iguais ao que John encontrou em seu quintal. Aqueles que na época criaram os mesmos abrigos nucleares com que John acabara de descobrir eram considerados pais de família responsáveis e preocupados. A ameaça de guerra nuclear entre superpotências era uma preocupação genuína deles, assim como muitos consideram isso até hoje. A descoberta de John se destaca por outro fato importante e pouco conhecido sobre a área de Tucson. A cidade de Tucson, no deserto do Arizona, já foi o lar de 18 silos de diferentes mísseis balísticos pesados. Cada um desses projéteis com capacidade nuclear tinha 35 metros de comprimento e mais de 3,5 metros de largura. Eles tinham força explosiva suficiente para destruir 900 quilômetros quadrados de terreno,
e poderiam ser lançados contra os inimigos dos Estados Unidos em apenas um momento. Cada míssil incluía ogivas nucleares de 9 megatons, e elas eram um segredo bem guardado nos dias de guerra. Agora, era tudo apenas uma memória distante. Mas havia uma chance de que algum dos mísseis ainda estivesse na área durante a década de 1980. Quando as tensões entre os Estados Unidos e Rússia começaram a esfriar, a maioria dessas armas de destruição em massa se tornaram inúteis. E também os próprios abrigos nucleares, que agora estavam quase totalmente selados, o que explica o porquê do quintal de John agora estava no subsolo. John havia feito uma descoberta notável do ponto de vista histórico e não sabia que impacto essa descoberta teria na comunidade nacional nas próximas semanas. Por causa do seu ano de criação, 1961, o abrigo em que ele estava agora tinha que ser o resultado direto da crise dos mísseis de Cuba, que provavelmente foi o mais próximo que o mundo já esteve de uma guerra nuclear total. Uma vez que o mistério foi desvendado, John decidiu tornar sua descoberta pública por meio de um post no popular fórum do Reddit. A notícia se tornou viral quase imediatamente, e graças a isso, ele conseguiu se conectar com muitos outros moradores de Tucson, que, como ele, tinham abrigos em sua propriedade. À medida que a história chegava aos ouvidos de mais e mais pessoas, John e toda a equipe de amigos que o haviam ajudado na descoberta do abrigo estavam ocupados pensando no que poderiam fazer com ele agora. Vários deles sugeriram transformá-lo em uma adega ou em um bar. Mas John tinha uma visão totalmente diferente. Ele sabia que para atingir seu objetivo, precisaria da ajuda do seu novo público online. John espera trazer o lugar de volta à vida e transformá-lo em um memorial vivo da Guerra Fria. Com esse objetivo em mente, ele decidiu criar uma página no site de financiamento coletivo GoFundMe para arrecadar fundos. Ele disse às pessoas que esperava trazer o abrigo de volta ao esplendor de seus melhores dias e ainda ir mais longe. O que ele faria seria refazer o salão principal e a entrada superior, além de restaurar o túnel que os conecta e substituir a antiga escadaria por uma estável e segura. Dessa forma, as pessoas que quisessem visitar o monumento e passear pelo passado da nação poderiam fazê-lo com segurança. Sua incrível descoberta o trouxe a esse ponto, e seu novo projeto de museu no quintal foi apenas o último passo após 6 meses de trabalho duro e espera. Ele espera ter itens para expor em seu museu, como radioamadores, contadores Geiger, kits de higiene e muitos outros itens típicos de abrigos como o que encontrou. Além disso, começou a pesquisar mais sobre o período da Guerra Fria. E para saber mais sobre a vida naquela época, a história de John foi amplamente compartilhada nas redes sociais. Essa foi uma grande ajuda na angariação de fundos para a restauração. À medida que o trabalho avançava, ele compartilhava o progresso com seus doadores online. O primeiro trabalho da lista foi substituir as escadas antigas por materiais mais sólidos. Isso fez com que entrar e sair do bunker fosse uma tarefa muito mais fácil. Hoje, o abrigo está completamente transformado. A descoberta que John Sims fez em seu quintal mudou sua vida. Apesar de todas as dificuldades pelas quais passou e do lento processo de avançar, John nunca desistiu. E hoje, ele vê diante de si o fruto do seu sacrifício consumado. A fascinante história de John Sims raramente é vista hoje. De fato, relíquias do passado estão espalhadas por todo o mundo, ainda esperando para serem redescobertas. Todo o processo pelo qual o Sr. Siemens passou em Tucson, no Arizona, nos ensina algo muito importante. Ter uma visão não é nada se não a colocarmos em ação, em prática, e devemos fazer isso até essa visão ser realizada. E assim termina a nossa história sensacional de hoje. Então, o que vocês acharam dessa história inacreditável? Deixe os seus comentários logo mais abaixo, nós gostamos muito de ler os seus relatos. E se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, caso ainda não seja um inscrito. Continue no nosso canal clicando em alguns desses vídeos que estão na sua tela. Você pode gostar de algum deles. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Histórias Sensacionais.